Olá, hoje estamos aqui para entrevistar a Marina Brown, que tem experiência com marketing digital e métricas. Olá, Marina, bom dia, seja muito bem-vinda. Agradeço o convite para a nossa entrevista de hoje. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada por terem me convidado. Eu amo falar sobre métricas em geral. É um prazer estar aqui. Ok, Marina, vamos lá então para a gente iniciar a nossa entrevista. A gente gostaria de saber qual é a importância da métrica para o planejamento de campanhas digitais. Quando a gente fala sobre métricas, né, a gente está falando a definição de métricas e análise de dados quantitativos, né? As métricas são números que vão auxiliar a gente numa tomada de decisão, a entender principalmente o comportamento do usuário com relação a alguma ação que a gente está fazendo, ou até mesmo com relação ao comportamento do usuário dentro do site. Então, quando a gente está falando sobre analisar métricas de campanhas, por exemplo, né, a gente está falando sobre a gente entender se aonde a gente realocou o nosso investimento e os nossos esforços também estão trazendo resultado para a gente. Então, uma coisa que é importante a gente entender é que não dá para a gente pensar em investir dinheiro ou tempo numa campanha que não está trazendo retorno para a gente. Então, se a gente coloca alguma coisa no ar, a gente precisa certificar de que a gente vai mensurar aquilo posteriormente. Se a gente não mensura, né, quando a gente pensa num processo de Web Analytics em geral, a gente está falando sobre a gente tomar decisões baseadas em dado. Né? Então, se a gente não se baseia nos dados que a gente está analisando, a gente não vai conseguir tomar decisão para a gente poder executar alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu digo tomar uma decisão, beleza, eu preciso fazer com que as pessoas que já conhecem o meu produto retornem e comprem o meu produto, né? Então, estou falando aí de uma campanha de remarketing, por exemplo. Eu preciso entender se, primeiro, eu tenho gente acessando o meu site, gente interessada naquele produto, por quê? Porque não vale a pena eu realocar investimento numa campanha de remarketing se eu não tiver gente para trazer de volta, né? Então, por exemplo, é importante que a gente, nesse processo, a gente entenda que não existe tomada de decisão e execução se a gente não entender o cenário do que está acontecendo, né? E para a gente entender o cenário, a gente precisa analisar os nossos dados, e os nossos dados nada mais são do que as métricas, né? Entendi. A respeito de métricas e performance no marketing digital, explique sobre a conversão de dados, o funil de vendas, os desafios para mensurar e interpretar as informações e a relação com o target. Ótimo. Falando sobre funil, considerando o tipo de funil mais básico, né, que a gente tem, sei lá, 3 etapas, que é a consideração, o awareness, né, o conhecimento da marca, depois a consideração e depois, de fato, a compra, né, então, basicamente, os três steps mais básicos de um funil, a gente tem que entender, quando a gente cria uma campanha, qual que é, de fato, a intenção daquela campanha. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando sobre uma campanha de awareness, a gente está falando sobre uma campanha que a gente quer gerar conhecimento, né? A gente quer fazer com que as pessoas conheçam a nossa marca, o nosso produto, enfim. E quando a gente está falando sobre conhecimento de alguma coisa, a gente não está falando sobre uma etapa onde o cara está pronto já para comprar, né? A gente tem que respeitar essas etapas do funil. Então, estou falando de uma campanha de awareness, eu não vou cobrar daquela campanha conversão final. O que eu vou cobrar daquela campanha é o quanto que aquela campanha me trouxe de novos usuários, me trouxe de pessoas ali navegando no meu site, navegando no meu aplicativo, que, né, independente do produto que está sendo utilizado. E a gente tem que entender que esse tipo de campanha é para a gente, de fato, atrair mais pessoas, para que posteriormente a gente possa trabalhar essa pessoa ao longo das outras etapas do funil. Como que a gente vai trabalhar a consideração e a conversão se a gente não faz as pessoas conhecerem, né? Então, quando a gente está falando sobre awareness, é errado a gente considerar conversão final como uma métrica de análise. O que a gente tem que analisar são métricas, né, que vão auxiliar a gente a entender se, de fato, a gente está gerando mais conhecimento com relação à nossa marca, produto e serviço. Quando a gente está falando, então, sobre a parte de consideração, né, aí já é uma parte um pouco mais complexa na hora da gente mensurar. Porque quando a gente está falando sobre consideração, a gente pode estar falando tanto de
trazer um cara que já conhece e ver se ali ele já converte com a gente, ou a gente pode também trabalhar o cara para trazer ele de volta para o nosso produto ou serviço, para que ele entenda um pouco melhor e ele comece a pensar em consumir com a gente, né? Então, era um sentido de eu preciso fazer uma campanha que eu vou atrair aquela pessoa ali para o meu site. Ela pode não necessariamente estar pronta para comprar ainda, mas ela já está a um passo mais à frente do que estava quando ela conheceu a gente. É nesse momento que a gente precisa fazer com que a gente precisa bombardear o cara das informações que a gente tem que ter ali. Então, por exemplo, vamos supor, quando a gente está falando sobre CRM, né, já falando sobre e-mail marketing, a pessoa que já conhece o nosso produto ou serviço, né, ela já está ali na nossa base, uma coisa que a gente pode fazer é enviar e-mails para fazer com que ela conheça mais. Então, se a gente está falando, por exemplo, sobre um curso, né, a pessoa entra, conhece o nosso curso, e curso é uma tomada de decisão demorada, né, a pessoa, ela pensa, será que vale a pena eu investir meu dinheiro nesse curso, ou será que vale a pena eu investir em outro curso? Então, eu preciso mostrar para aquele cara que vale a pena investir comigo. Então, eu vou enviar e-mails explicando sobre o meu curso, as vantagens, se a pessoa, enfim, num exemplo muito básico, gera certificado, não gera, de quantas horas, enfim, para que aquilo pode ser válido para você. Então, ali na etapa da consideração, a gente tem que fazer com que as pessoas, de fato, comecem a considerar comprar com a gente. E aí a gente tem, por fim, a parte da conversão, que aí, de fato, é o cara que já está pronto ali, né? A gente considera uma pessoa pronta quando ela já tem ali entendimento bastante sobre o nosso produto ou serviço e a gente consegue trazer aquela pessoa de volta, né? Então, a gente consegue trazer aquela pessoa de volta no sentido de eu vou fazer com que essa pessoa, ela converta comigo. Então, uma ação boa, por exemplo, no exemplo ainda de curso, sei lá, compre um curso, leve 2, né? Um exemplo muito básico só para a gente entender. Mas a gente fazer isso vai impulsionar o cara na tomada de decisão dele. Ele vai pensar, putz, vale a pena eu comprar esse curso porque eu vou acabar ganhando outro e para minha experiência profissional vai ser uma coisa mais avançada. Então, na etapa ali da conversão, é o cara que já está pronto para converter, e aí sim a gente vai entender como a gente analisa essa campanha de conversão final, né, pelo de fato quanto que ele trouxe para a gente, quanto que ele trouxe no sentido de conversão no número absoluto, né, 10 conversões, 20 conversões, e o quanto que ele também gerou para a gente de receita. Mas é importante a gente ter claro que também não é interessante para a gente investir R$100 numa campanha e ele só trazer 50 de receita para a gente, né, ou trazer 2 conversões, se a gente está vendo pelo conversão de venda, né, ou então conversão de lead, por exemplo, né, que são 2 coisas diferentes. Mas quando a gente está falando sobre analisar a conversão final, a gente também tem que ter em mente qual que foi o investimento que a gente teve ali. Ele pode ter trazido para a gente uma conversão legal, mas beleza, se eu investir muito mais do que eu trouxe de retorno, claramente tem alguma coisa aí que eu preciso modificar, porque o custo, né, a conta no final não vai fechar, não vai bater, né? E a gente já anteriormente falou sobre a awareness, que a gente ali vai gastar um dinheiro para trazer as pessoas para conhecerem a nossa marca e elas não necessariamente vão converter naquele momento. Então, aquele momento é o momento da gente, de fato, investir sem esperar um retorno ali naquela campanha de awareness. A gente vai esperar um retorno nas próximas etapas do funil. Perfeito. Eu queria que você explicasse sobre o processo de criação de uma ação segmentada, desde a negociação até a mensuração de resultado. Tá, quando a gente está falando sobre negociação, né, existem vários tipos de negociação que a gente pode ter com uma agência, por exemplo, com um fornecedor mais básico, né, ou seria uma agência uma agência de digital, por exemplo, de performance, né? Quando a gente está falando sobre essa questão de negociação, vamos eliminar as outras formas de negociação, vamos deixar a mais básica, que seria a agência ter, sei lá, eu nunca acho que é relevante a gente ter, na minha opinião,
uma negociação onde a gente combine aquela agência ganhar em cima do nosso faturamento das campanhas, né? Isso, para mim, é uma forma de dizer, olha, a gente vai trabalhar para a gente ganhar um dinheiro, não para vocês terem o sucesso. Quando a gente combina já um valor fechado, né, um FII mensal, digamos assim, depende da forma como foi negociada, aquela agência ela vai fazer o esforço de qualquer forma, que ela não vai ganhar mais com isso, né? Então, a gente precisa entender o quanto que aquela agência de fato acrescenta no nosso serviço, no nosso produto, sem ela precisar de um empurrãozinho ali, né, financeiro. Então, quando a gente está falando sobre uma negociação de campanha e tal, quando a gente começa a negociar, né, a gente, vamos colocar nesse cenário onde a agência não vai ganhar em cima daquilo, e a gente precisa falar para a agência, olha, o nosso budget é tal, e eu preciso, quando eu vou falar sobre budget, eu também preciso dar um direcionamento para a agência. É óbvio que a agência vai ser responsável por estruturar a estratégia, por estruturar o custo de cada campanha, mas eu também preciso dar um panorama geral. Então, eu preciso falar, a minha marca, ela já é muito conhecida. Então, a minha alocação de verba para awareness não precisa ser tão grande. O meu, vamos dizer assim, o meu gargalo maior é no meio do funil, que muita gente me conhece, mas quase ninguém me conhece o bastante para considerar comprar. Então, o que eu preciso fazer nesse meio do funil? Então, é uma junção de ideias entre a empresa e a agência que vai fazer com que, né, digamos, entre aspas, um brainstorm, que vai fazer com que a gente consiga realocar o nosso investimento onde a gente mais precisa, para que a gente possa ali gerar um sucesso para a parceria que a gente está fazendo, né? Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui de um cliente que eu trabalhei numa época que era o seguinte, eles eram muito fortes na Black Friday, muito, muito mesmo, eles faturavam o triplo do que eles faturavam no ano, durante o ano, sem ser na Black Friday. E aí tinha uma agência que queria ganhar uma porcentagem, né, uma comissão em cima das vendas da Black Friday, somente em cima de campanhas institucionais, sendo que é uma marca já consolidada. Quando a gente está falando sobre uma campanha institucional, não é mérito da agência o resultado que aquela campanha institucional está trazendo para a gente. Por quê? Porque o trabalho de marca não foi feito por eles, aquele trabalho de marca já existia anteriormente, aquela marca ela já existia. Se eu sei que na Black Friday aquela marca ela bomba muito, porque é uma marca que tem um ticket médio alto, né? Então, na Black Friday, apesar do preço do produto abaixar, o volume que eles vendem é muito maior. Então, é feio uma agência virar e falar que quer ganhar uma comissão em cima daquela campanha institucional, porque aquele trabalho de marca já foi feito anteriormente. Então, como que eu vou querer ganhar em cima de uma coisa que não fui eu que trabalhei, não fui eu que fiz em cima daquilo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de negociação e também na hora que a gente for pensar na estratégia, né? A estratégia ela tem que ser feita sempre em conjunto, a agência precisa entender como que é a marca, né, os produtos, os serviços, e entender onde que está o gargalo para que a gente, num primeiro momento, possa ali dedicar nossos investimentos, os nossos esforços para a gente melhorar aquilo, né? E é um trabalho constante, estão melhorando aqui, provavelmente vai ter um outro lado que vai estar mais solto, que a gente depois vai precisar melhorar também. Então, quando a gente fala sobre montar estratégia, a gente está falando basicamente da gente entender os nossos pontos fracos e como que a gente prioriza isso para que a gente possa ir melhorando ao longo do tempo, né? E sempre tendo muito cuidado com essa questão de negociação, principalmente essa negociação que existe entre empresas e agências, para que a empresa não acabe sendo lesada, né? E que é o que a gente vê bastante por aí. Beleza, perfeito. E é isso, aí eu espero que a gente possa se encontrar aí mais pra frente, tiver eventos, palestras, tá? Foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, qualquer coisa podem entrar em contato, estou sempre à disposição para ajudar, então
Fiquei super à vontade, foi um prazer de verdade. E é isso, até a próxima. Até, Marina. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, sucesso, tchau, tchau.